Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast, a nova advocacia tributária pós-reforma. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã no horário de Brasília, a gente discute o que se transformou, em que se transformou a advocacia tributária no pós-reforma. Temas, oportunidades e teses de defesa de contribuintes, surgidos todos após a reforma tributária. No programa de hoje eu vou falar sobre a criação dos novos tributos que a reforma prevê. Antes disso, gostaria de lembrar que estão abertas as matrículas de todos os cursos da minha escola, inclusive o Advocacia Tributária, atualizado já com a reforma. Para saber mais sobre esses cursos, digita no link na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram, @professormaza, ou então vá direto para a home da minha escola, escoladomasa.com.br. Vamos falar da criação dos tributos dentro da reforma tributária. Bom, a reforma tributária está propondo a criação de muitos tributos novos, em substituição aos tributos já existentes. Os mais importantes são o imposto do pecado, que é chamado assim, é um apelido para o imposto seletivo, porque ele vai sobretaxar, sobretributar produtos de consumo desestimulado. O imposto seletivo, que vai incidir sobre bens e serviços. A contribuição sobre bens e serviços, que é o IBS ou a CBS, IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. E o Imposto Verde, que na verdade não é um tributo novo, mas uma forma nova de cobrar determinados tributos. Porém, alguns desses tributos, se forem mantidas as propostas feitas pelo governo, são claramente inconstitucionais. Antes de eu falar sobre isso, é preciso entender o que significa criar um tributo na ordem jurídica brasileira. A criação de um tributo não é uma tarefa da Constituição e nem de uma reforma constitucional. Só quem pode criar um tributo é o legislativo da entidade competente. Ô Maza, mas então por que você falou que a reforma está criando novos tributos? Porque isso é uma forma didática de se referir à questão. A reforma ela está criando a competência para a instituição de novos tributos, mas esses tributos, mesmo com a aprovação da reforma e a sua regulamentação, ainda não terão sido instituídos. Criar tributos no Brasil é aprovar uma lei como regra, lei ordinária, no parlamento da entidade competente. Então o imposto seletivo, por exemplo, para ser criado depende da aprovação de uma lei no Congresso Nacional, porque ele é um imposto federal. E essa lei terá como missão definir 5 aspectos da hipótese de incidência. Qual é o fato gerador? Quem deve o tributo e quem é o credor? O primeiro é o aspecto material, este segundo é o aspecto pessoal. Onde acontece o fato gerador, que é o aspecto territorial ou geográfico. Quando acontece o fato gerador, que é o aspecto temporal. E como que eu calculo o valor devido, que é o aspecto quantitativo. Um tributo só é criado depois que 1. A Constituição define a competência, 2. Sobrevém uma lei complementar regulamentando a Constituição e 3. É aprovada uma lei no âmbito do parlamento competente. Aí nasce o tributo, mas ainda neste momento, mesmo após o nascimento, ele não pode ser cobrado. É preciso que se respeitem os princípios tributários, especialmente o princípio da anterioridade, que estabelece um intervalo mínimo. Qual dos dois intervalos mínimos? O que empurra a cobrança para o ano seguinte ou o que prevê 90 dias de anterioridade? Normalmente, os tributos estão sujeitos a essas duas anterioridades. Aquela que empurrar a cobrança mais para frente será a aplicável. Então, suponha que um desses tributos seja criado por uma lei aprovada em março de 2025. Eu aplico a anterioridade anual, a cobrança será em 1º de janeiro de 26. Separadamente, eu aplico a anterioridade de 90 dias, que vai cair no mesmo ano de 2025. Qual empurrou mais para frente? A anterioridade anual. Então, neste exemplo específico, a cobrança se dará com base na anterioridade anual só após 1º de janeiro do ano seguinte.
E o interessante é que existem algumas regras especiais para a criação de novos tributos. Por exemplo, qual é o tipo de lei exigido para que um tributo seja instituído? Como regra, uma lei ordinária. Mas pode acontecer também de ser necessária uma lei complementar, como acontece no caso do empréstimo compulsório. Então, a regra geral no Brasil é a criação de tributo por meio de uma lei ordinária. Excepcionalmente, a Constituição pode exigir uma lei complementar, que tenha um quórum mais exigente, de maioria absoluta, para a aprovação. Detalhe importante: se o tributo está sujeito à criação por lei ordinária, ele pode ser criado por lei complementar. O que acontece é que, nesse caso, essa lei complementar será materialmente uma lei ordinária. E aí ela poderá ser modificada ou revogada por lei ordinária. Então, às vezes, as pessoas acham que só uma lei complementar pode revogar outra lei complementar. Isso não é verdade. Quando a primeira lei complementar trata de assuntos de lei ordinária, ela é formalmente uma lei complementar, mas materialmente lei ordinária, porque a matéria dela, o tema dela, está sujeita apenas à legislação ordinária. E aí, admite-se a revogação por uma lei ordinária. É uma situação muito especial. E quando o tema é de lei ordinária, mais disciplinado por lei complementar, a gente chama isso em direito constitucional de excesso de legislação. Detalhe importante: todo assunto que pode ser disciplinado por lei ordinária admite também a edição de medida provisória. Mas os temas de lei complementar não. É vedada a edição de medida provisória sobre tema de lei complementar. Então, podem ser instituídos os novos tributos por lei ordinária? Depende. Ou por medida provisória? Depende. Se a instituição exigir apenas uma lei ordinária, é possível o MP. Se for necessária uma lei complementar, esqueça a medida provisória para a instituição do tributo. Bom, os novos impostos também têm regras próprias de criação, e agora não mais falando de lei ordinária ou lei complementar, mas o artigo 154, inciso 1, que veremos daqui a pouco, ele estabelece algumas regras para criar novos impostos. E para criar novas contribuições, lembrando que a reforma tributária prevê a criação de novos impostos e de novas contribuições, para as novas contribuições incide o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, também com regras especiais. Então, vamos ver com calma, a começar pelas regras especiais para a criação de novos impostos. Artigo 154, inciso 1 da Constituição. Diz assim: a União poderá instituir, estou entre aspas aqui porque é a Constituição falando, 1. Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior. Então, primeira coisa importante, a criação de impostos novos só pode ser realizada pela União e por meio de lei complementar, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos já discriminados nessa Constituição. Então, quais são os requisitos que o artigo 154, inciso 1, impõe a criação de novos impostos? A criação tem que se dar pela União. Segunda condição, é necessária uma lei complementar, o que veda medida provisória. Eles têm que ser não cumulativos, de modo que não incidam em cascata. E o fato gerador e a base de cálculo têm que ser inéditos. Não se admite bitributação na criação de impostos novos. Tem que inaugurar uma base de cálculo ou um fato gerador que não tenham previsão para outros impostos já existentes. No caso das contribuições, as regras são diferentes. O artigo 195, parágrafo 4º, diz que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da seguridade, obedecido o disposto no 154, inciso 1. Então, o que a Constituição está fazendo aqui? Ela está dizendo, é possível, além de criar impostos novos, instituir novas contribuições sociais. Mas as mesmas condições para a criação de imposto novo se aplicam para a criação de novas contribuições. Portanto, quais são os requisitos para a criação das novas contribuições? A instituição tem que se dar pela União.
É necessária uma lei complementar, novas contribuições têm que ser não cumulativas e fatos geradores e bases de cálculo não podem bitributar. Em resumo desse nosso bate-papo rápido aqui, há um grande mal-entendido a respeito dos novos tributos instituídos pela reforma tributária. A reforma tributária não está criando esses novos tributos. Será necessária toda uma produção normativa posterior à reforma para dar conta de instituição desses tributos. Então, o primeiro passo já foi dado, que é a previsão constitucional da competência para criar o IBS, a CBS, o Imposto do Pecado, o Imposto Verde. Depois é necessária uma regulamentação por lei complementar. E depois da aprovação da reforma e da regulamentação por lei complementar, cada entidade federativa terá que aprovar uma lei no seu próprio parlamento. Vimos aqui que tem que ser uma lei complementar, definindo 5 aspectos da hipótese de incidência. O que faz o dever de pagar o tributo nascer, que é o aspecto material, ou a definição do fato gerador. Quem tem que pagar e quem tem direito de receber, o aspecto pessoal, onde o tributo é devido, aspecto territorial ou geográfico, quando ele passa a ser devido, aspecto temporal, e como que eu pago, é o aspecto quantitativo. E ainda assim, após todas essas condições, será ainda necessária a observância dos outros princípios tributários, em especial do princípio da anterioridade, que empurra a cobrança para o exercício seguinte, observada uma anterioridade de 90 dias no mínimo entre a publicação da lei e a instituição do novo tributo. Resumo, a reforma prevê a substituição de vários tributos, mas será preciso superar alguns obstáculos técnicos exigidos pela Constituição, sob pena desses novos tributos serem inconstitucionais. Ô Masa, quando que esses tributos vêm por aí? Em 2024 não dá, porque ainda não foi aprovado até este mês de junho, estamos transmitindo aqui no finalzinho de junho, não foi aprovada a regulamentação, então não será para 24. Ainda que a regulamentação seja aprovada em 24, será necessário uma lei que virá em 25, instituindo o tributo, e por causa da anterioridade, a cobrança ainda vai ser empurrada para 2026. De modo que estamos falando de tributos que serão instituídos no mínimo em 2026, se todo mundo fizer bonitinho a sua tarefa dentro dessa cadeia de condições para a instituição dos tributos. Então, sim, a reforma tributária está criando tributos novos ou prevendo a criação de tributos, definindo as competências, mas isso não se dará antes do ano de 2026. Por hoje é isso. Lembrando que semana que vem nós teremos normal a live de terça-feira, mas eu vou viajar na quarta-feira, vou fugir um pouquinho com a família para o Peru, então nós não teremos live na semana que vem, voltaremos daqui a 15 dias com esse programa Nova Advocacia Tributária. O programa de terça, Advogando em Licitações, está mantido, mas na outra terça não vai ter o programa também, tá bom? Então eu vou avisando, na terça-feira eu reforço quando que nós teremos e quando não teremos lives. Valeu? Então, bom final de semana para vocês. Nos veremos terça-feira da semana que vem, se Deus quiser, com mais um episódio do programa Advogando em Licitações. Até mais, valeu. Lembrando que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Clique na descrição desse vídeo ou entre direto na home da minha escola, escoladomasa.com.br, para você saber mais sobre esses cursos. E se você tiver uma causa na sua advocacia em que você precise de ajuda, vamos fazer uma parceria. Entre em contato comigo mandando mensagem direta pelo Instagram que a gente discute os termos dessa parceria. Vamos ganhar dinheiro juntos advogando aí nas suas causas. Até mais. Tchau.